Eclesiastes 12, 1 ao 14. Tive a oportunidade nesta semana de visitar aqui no Hélio Angote uma irmã hospitalizada em uma situação bem delicada. A despeito da situação grave de saúde, esta irmã mostra uma confiança inabalável no Senhor, mostra consolo no coração, mostra segurança absoluta no Senhor. Mas fiquei ali, conversando com aquela irmã, falando com dificuldades, e à minha memória vieram muitos fatos. Conhecemos esta irmã há cerca de 20 anos. Uma irmã sempre pronta a servir ao Senhor, vigorosa na obra do Senhor, mas ciente de que caminha para a presença do Senhor. Meus amados, este texto da palavra de Deus, falando a respeito do nosso caminho por esta vida, fala: vais à casa eterna. Meus amados, nós todos caminhamos, sim, caminhamos para a casa eterna. Somos quais peregrinos por esta terra. A nossa habitação verdadeira não se acha no mundo. O apóstolo Paulo, inspirado e com sabedoria extraordinária, afirmou que a nossa pátria está no céu, onde o Senhor mesmo nos aguarda. Neste livro, nós encontramos, mediante as palavras de Salomão, a descrição das várias vaidades desta vida. Todas as pessoas que se apegam a qualquer situação, a qualquer coisa desta vida, e vive em torno destas realidades mundanas, acabam gastando as suas vidas naquilo que é vaidade. A palavra de Deus nos chama a refletir sobre a necessidade de temermos ao Senhor. E a palavra nos chama à realidade de que nós caminhamos para a casa eterna. E nesta noite nós queremos considerar com os irmãos alguns fatores, alguns princípios que precisam fazer parte das nossas vidas antes de irmos à casa eterna. O que é preciso antes de irmos à casa eterna? Quero considerar e realçar na apresentação deste texto da palavra de Deus, que antes de ir à casa eterna, nós precisamos viver com Deus na terra. Antes de irmos à casa eterna, precisamos viver com Deus na terra. Deus não nos chama apenas para existirmos nesta vida. Deus nos chama para vivermos com Ele na terra. Salomão usou aqui uma linguagem poética para falar a respeito da nossa caminhada para a casa eterna. Ele falou a respeito do escurecer do sol, do escurecer da lua, do escurecer das estrelas. Ele está falando do apagar, do esplendor da vida. O sol, a lua, as estrelas, o esplendor da vida se escurece. Ele fala a respeito do tempo em que os guardas da casa tremerão. Quais são os guardas da casa?
ele está se referindo aos braços que outrora fortes, defendendo, lutando, mas chega o momento em que eles se enfraquecem e tremem. Ele fala a respeito do curvar dos homens outrora fortes, que caminhavam, que lutavam, cheios de vigor. Ele está se referindo às pernas que enfraquecem e já não são tão prontas e tão fortes para nos conduzir pelos diversos caminhos. Ele fala do cessar dos moedores da boca, já poucos. Está se referindo aos dentes. Chega o momento que Marcelo Sivieri, Glauber, Maria Cristina e muitos outros dentistas nada mais podem fazer. Ele fala do escurecer dos olhos, que agora contemplam na janela, mas esta visão está turva, limitada e não pode alcançar muita distância. E Edjane, Margarete, pouco e chega o momento que nada podem fazer. Ele fala dos lábios, quais portas da rua, outrora abertas, mas essas portas se fecham. E diz a respeito do dia em que não podemos mais falar em alta voz, porque não existe mais força. E a voz apenas sussurra. Perdeu aquela potência. Ele fala a respeito do embranquecer, como flor da amendoeira. Ele fala a respeito do gafanhoto que se torna um peso para essa pessoa e o apetite perece. Por fim, ele diz: o fio de prata vai romper e o copo de ouro vai cair e vai despedaçar. De igual forma, o cântaro junto à fonte também vai despedaçar. Meus amados, o copo que ele se refere é o copo que continha o azeite para manter a lâmpada acesa. O cântaro que ele refere era o cântaro usado para tirar água da fonte. A lâmpada e o cântaro eram símbolos da vida na antiguidade. Mas chega o momento em que o copo cai e despedaça. Chega o momento que, de igual forma, também o cântaro despedaça. Chega o momento da morte. E Salomão nos diz: antes que venham estes dias, é preciso lembrar de uma coisa. Não podemos esquecer. Lembra-te do teu Criador, antes que venham estes dias. E, meus amados, lembrar não é tão somente trazer à memória, não é tão somente recordar. Lembrar significa viver a presença do teu Criador.
é olhar para dentro de você e descobrir as belezas existentes, porque alguém especial lhe fez, Deus te fez. É olhar à sua volta, é olhar os vários relacionamentos existentes e perceber que existe um Criador poderoso que te fez. É viver a presença deste Criador, é se relacionar com Ele. E Salomão falou com uma autoridade especial, porque Salomão caiu no laço, um laço maldito que prende, segura e amarra muitas pessoas. Salomão, filho de Davi com Batseba, escolhido para ser o rei de Judá, começou o reinado sob a bênção do Senhor. Teve o privilégio de construir a casa de Deus, a habitação do Senhor entre o seu povo. No dia da inauguração do templo, quando Salomão orava ao Senhor, o Senhor falou a Salomão, dizendo que o nome do Senhor estaria naquela casa. E em tempos de seca, em tempos de peste, em tempos de pecado, se o povo que se chama pelo nome do Senhor se orasse, se humilhasse e buscasse o Senhor dos altos céus ouviria e abençoaria e sararia a terra, perdoando o pecado do povo. Mas este mesmo Salomão caiu em um laço terrível. Ele foi arrastado pelo laço da vaidade. Deus concedeu grandeza a Salomão, ao reino de Salomão. Mas ele não soube lidar com a grandeza. Ele não soube lidar com as bênçãos do Senhor. Ele caiu na vaidade, se rendendo à idolatria, se rendendo aos amores de mulheres incrédulas, se rendendo ao poder das riquezas, se rendendo ao poder humano. Agora, caindo na realidade, retornando para o Senhor. Salomão nos convida a lembrar do Criador, a desfrutar da presença de Deus, a não sermos nós também levados pela mentira da vaidade de uma vida sem Deus. Porque é muito triste e não há esperança para quem quer viver sem o Senhor. Meus amados, antes de ir à casa eterna, nós precisamos aprender uma coisa. Precisamos aprender a viver com Deus na terra. Lembra-te do teu Criador. Precisamos, vivendo com Deus, termos vida de culto, de pregação do Evangelho, sermos bondosos em nossos relacionamentos, fazermos uso das nossas capacidades para servirmos a Deus e servirmos uns aos outros. Não jogue fora o seu tempo alimentando contrariedades que muitas vezes aninham em seu coração para roubar de você a oportunidade de viver a presença de Deus na terra. Não se renda à ociosidade, sendo escravizado pelas ilusões da vida. Antes de ir à casa eterna, nós precisamos viver a presença de Deus na terra.
Algumas pessoas querem viver sem Deus na terra e viver com Deus no céu. A palavra nos chama para vivermos Deus na terra. Mas antes de irmos à casa eterna, quero dizer para os irmãos que nós precisamos também amar as várias fases da vida. Antes de ir à casa eterna, ame as várias fases da vida. Já viu algum jovem desprezar alguém mais velho? Ou não? Salomão nos traz à memória o fato de que os jovens hoje seguem o mesmo caminho, outrora trilhado pelos idosos. Poderão, na verdade, dar graças a Deus se chegarem à velhice. Portanto, meus queridos, nós devemos olhar para os mais velhos como homens e mulheres abençoados por Deus. Vencedores, dignos da admiração, jamais do desprezo. Qual deve ser a posição da juventude? Amar a fase vivida. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Amar as fases da vida é possível tão somente quando nós lembramos do nosso Criador. Andamos na presença do nosso Criador. Pois a juventude sem Deus é tão somente vaidade sobre vaidade. É esta a colocação de Salomão. Capítulo 11, 10, ele diz: afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Quando Salomão fala do enfraquecimento físico dos idosos, ele não está desprezando os idosos. Ele está sendo realista e nós precisamos ser realistas. Não cabe a uma pessoa adulta mais velha querer viver como adolescente. De repente, colocar um boné, um celular no ouvido, mascando chiclete, cada fase em sua fase. Sermos realistas é necessário. Porém, devemos amar as fases que vivemos. Seja a infância que você se encontra, ame esta fase que você vive. Se é a adolescência, ame esta fase vivida. Se é a mocidade, ame esta fase. Se é a meia-idade, se é a velhice, ame cada fase. Ame, porque são oportunidades de Deus, porque é propósito de Deus para a sua vida. Porque Deus quis que você vivesse esta fase. E porque você pode desfrutar desta fase sob a bênção do Senhor. O salmista no Salmo 37, 25 diz: fui moço,
e já agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O testemunho do salmista é de alguém que passou pelas várias fases da vida, mas caminhou nestas fases com o Senhor, e tendo uma visão de Deus em cada fase da vida. A vaidade é um laço perigoso, mas também a autopiedade e o saudosismo pode ser também um laço perigoso. A autopiedade, aquela pessoa que acha que é uma coitada, que é inferior às demais. Se é criança, não tem o direito dos adultos. Se é adolescente, não é respeitada pela mocidade. Se está na fase da mocidade, queria estar casado, com a vida estruturada, definida, está insatisfeito porque não desfruta de alguns privilégios que os outros desfrutam. Mas se é idoso, nada presta. É só canseira. Meus amados, cuidado com a autopiedade. Cada fase vem de Deus. É oportunidade de Deus. É bênção de Deus. Ame cada fase vivida. A autopiedade coloca um véu sobre a providência de Deus e rechaça as nossas potencialidades. Porque a pessoa rendida à autopiedade não percebe que Deus está presente, cuidando e dirigindo. Mas esta pessoa também não olha o que ela pode ser, pode fazer, pode vencer. Porque um véu é colocado sobre os seus olhos. Ah, meus amados, não importa a idade, não importa a fase, importa amar cada fase da vida. O saudosismo nos prende ao passado, nos impedindo de perceber as bênçãos no presente. Porque, na verdade, importa agora é o presente, o que podemos viver hoje. Mas o saudosismo leva a pensar nos dias passados tão melhores. Não tinha esta violência que tem hoje. A igreja era mais unida, havia mais amor entre os irmãos, os filhos eram mais obedientes, tudo era melhor no passado. E eu vivo em torno do passado e estou morto para o presente. Meus amados, antes de ir à casa eterna, é preciso viver Deus na terra. É preciso amar cada fase da vida. Mas eu quero, por fim, dizer, antes de ir à casa eterna, prepare-se para encontrar com Deus. Meus amados, as pessoas são tão despreparadas no que concerne a vida espiritual. Levantam de manhã e se preparam para ir ao trabalho. Ninguém vai ao trabalho do jeito que se levanta. Prepara para a vida profissional, prepara para o casamento, prepara para uma viagem, por menor que seja, mas não prepara para a viagem eterna e para o encontro com o Senhor. O presbítero Sérgio, na reunião dos professores da escola dominical, disse
a respeito do crescimento dos agnósticos, diferente dos ateus. Porque os ateus batem de frente dizendo que não creem na existência e na ação de Deus. Os agnósticos simplesmente dizem que não é possível conhecer e não se interessam em conhecer. Talvez esta seja a razão de muitas pessoas não se prepararem para irem à casa eterna, porque acham que não é possível conhecer o caminho e nem Deus. Mas não é este o Deus que nós conhecemos. O Deus que nós conhecemos é o Deus que se revelou a nós, mediante seu Filho Jesus. E nós, olhando para Jesus, conhecemos o Pai, conhecemos o caminho que nos leva à presença dEle. Nos fala a palavra no verso 7, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Queira Deus que nenhum de vocês caia na mentira e no engano de achar que depois da morte vamos ver o que acontece, que ninguém sabe o que acontece. Não existe nenhum segredo, nada escondido, nada obscuro. O pó volte ao pó, mas o Espírito volta a Deus que o deu. O Novo Testamento confirma claramente este ensino. O Senhor Jesus falou a respeito do rico e Lázaro, ambos morreram, indo um para a perdição, para o inferno, indo o outro para a presença do Senhor. No capítulo 11, verso 9, diz: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Verso 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O verso 13, de tudo o que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E o autor aos Hebreus nos diz, no capítulo 9, 27 e 28, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Meus amados, uma distinção que precisa ser acentuada aqui, enquanto Salomão fala que Deus trará a juízo todas as coisas, o autor aos Hebreus afirma que depois da morte, o juízo. Mas ele acrescenta algo extraordinário aqui. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Uma distinção necessária aqui, meus queridos, é que no juízo final, este juízo será condenatório para aqueles que não se converteram a Jesus. Porque sobre estes permanecem os seus pecados. Mas este juízo será declaratório para aqueles que se converteram a Jesus.
Porque Jesus foi oferecido, sofrendo sobre si a punição de nossos pecados, mas ele aparecerá como Salvador na vida de todos que o esperam. Por isso, meus amados, antes de ir à casa eterna, prepare-se para o encontro com Deus. E este preparo se dá mediante o arrependimento e a fé em Jesus. É percebermos que Jesus é a porta que Deus abriu para nós, que Jesus é a absolvição de nossos pecados, que Jesus é a palavra salvadora onde perdurava a palavra de condenação. Você já entrou por este caminho que é Jesus? Já está preparado? Meus amados, o fio de prata que sustenta o copo de ouro vai rebentar. O copo de ouro cairá e despedaçará. E então ficaremos em memória aqui na terra. Mas, meus amados, a palavra diz, irás à casa eterna. Antes de ir à casa eterna, a palavra de Deus nesta noite nos leva a refletir nestes 3 passos. Qual é o primeiro? Antes de ir à casa eterna, viva Deus na terra. Lembra-te do teu Criador. Se relacione com Ele. Caminhe com Ele. Antes de ir à casa eterna, ame cada fase da sua vida. Antes de ir à casa eterna, prepara-te para o encontro com o Senhor. Que a graça de Deus nos permita esta consciência de fé, esta entrega nas mãos do Senhor, esta consagração das nossas vidas ao Senhor Todo-Poderoso. Amém.